Uma morte violenta, terrível e sangrenta. Ele só tinha 12 anos de idade e foi uma das piores mortes que aconteceu na Vila Velha Central, em Blumenau. 2 garotos amigos de jogos online e vizinhos de bairro, e um deles foi o assassino cruel. Assim que o irmão da vítima voltou da consulta ao dentista, se deparou com o corpo caído ao chão e ensanguentado. Desesperado, ele correu para a rua e pediu ajuda. Esse caso aconteceu em 23 de julho de 2007, em Blumenau, Santa Catarina. Gabriel Kuhn, de 12 anos, foi brutalmente assassinado por seu amigo e vizinho Daniel Petri, um jovem de apenas 16 anos. 2 amigos do bairro da Vila Velha Central, em Blumenau. Daniel Petri e Gabriel Kuhn, apesar da diferença de idade de 4 anos, os 2 meninos estavam ali no começo da adolescência e começaram a se aproximar. Eles jogavam o mesmo jogo online e moravam perto um do outro, então Gabriel começou a se aproximar do Daniel e essa era a principal conexão dos dois, os jogos. E a vida do Gabriel era tranquila, seus pais trabalhavam para manter a casa e os filhos, e nesse dia Gabriel estava sozinho em casa e seu irmão mais velho havia ido a uma consulta no dentista. Gabriel ficou em casa, mas tudo bem, ele já tinha 12 anos de idade, tinha um computador em seu quarto e ele iria ficar ali jogando sem sair para a rua, porque logo seu irmão estaria de volta e estaria tudo bem. Já Daniel era mais velho, mas também gostava de game online e jogava o mesmo jogo que o Gabriel. Apesar de alguns vizinhos descreverem Daniel como uma pessoa calma, quieta e educada, a maioria deles o descrevia como um garoto agressivo e com problemas de comportamento desde pequenininho. E que os pais, inclusive, buscavam apoio psicológico e psiquiátrico para o filho desde sempre. Mas, ao que tudo indica, ele acabava sempre faltando às consultas e também no comecinho do ensino médio, Daniel parou de frequentar a escola, mas isso fez com que ele ficasse um pouco mais calmo até, porque ele passava a maior parte do tempo dele jogando no computador. Então, ele não dava mais tanto problemas e logo os pais relaxaram e acabaram abrindo mão de vez da terapia com Daniel. Olá, mais uma vez, eu sou Alzenir Martins. Já vou te perguntar se está inscrito aqui no canal, não? Então aproveita agora e não deixa para depois, porque depois você esquece, se inscreve, clica no sininho todos que você será notificado sobre cada novo trabalho postado aqui no canal, que é feito para você mesmo. E só lembrando que se inscrever, compartilhar e deixar o seu like são sinônimos de apoio e eu quero poder contar com o seu sempre. Tá bom? Então, no começo da amizade do Daniel com o Gabriel, os pais deles até que não ligavam tanto com a diferença da idade. Porque eles apenas tinham uma diferença de 4 anos, parece pouco, né? Mas o Gabriel, com 12 anos, tinha acabado de entrar na pré-adolescência, enquanto que o Daniel, com 16 anos, estava na adolescência há 5 anos já. E aí é que a diferença de idade é gritante. Mas como eles não brigavam, eles eram coleguinhas de jogos e também eram vizinhos próximos e tinham uma amizade, ok, tudo bem para as famílias. Mas na maioria dos jogos online é legal ter vizinhos no mesmo jogo, mas em geral, amigos de jogo nem sempre precisam ser amigo pessoal, porque para subir de nível no jogo e crescer, é legal ter uma galera, mas não basta isso. Você também tem que saber jogar e ter dinheiro para comprar virtualmente itens que compõem o seu personagem do jogo e subir de nível com novos itens. E esse foi o caso do Gabriel. Ele estava precisando de alguns itens, queria comprar, mas não tinha dinheiro. Então ele não pensou 2 vezes e pediu ao amigo Daniel, que também era seu vizinho, para comprar uns itens para ele, que depois ele o pagaria. Como ele iria pagar? Bom, o Gabriel iria falar com seus pais e depois aí sim iria pagar o Daniel, que era um total na época de R$20 que o Daniel comprou de itens e foi os itens que o Gabriel pediu para ele. Então o Gabriel ficou com uma dívida com o Daniel, mas sem uma data para pagar. Mas o Gabriel sabia que tinha que pagar e ia falar com seus pais. Só que em 2007, R$20 era um dinheirinho, como é até hoje, né, gente? Ainda é. Mas
também não era nenhum absurdo, né? São apenas R$ 20. Mas surgiu um problema para o Gabriel. O Daniel pediu que o Gabriel lhe pagasse de volta o dinheiro. E começou a cobrar ele online durante o jogo ou no próprio chat do jogo, que foi constatado depois com a perícia no computador. Eles discutiram até, ameaças aconteceram e o Gabriel foi e bloqueou o Daniel no jogo, mas o que o Gabriel não sabia era que aquela dívida de jogo teria consequências inimagináveis para ele. Pois existem pessoas diabólicas que querem só um motivo para ser cruel. E precisamos rezar para não encontrá-las, viu? Infelizmente, o Gabriel encontrou em forma de um amigo, o Daniel. O Daniel então passou a pressionar o Gabriel para receber os R$ 20 e eles tiveram mais discussões feias no chat do jogo e Daniel chegou até a fazer mais ameaças para o Gabriel. E isso tudo no dia 23 de julho. Depois das discussões no jogo, Daniel pressionou, ameaçou o Gabriel. Ele então resolveu terminar a briga pessoalmente e foi até a casa do Gabriel. Ele não aceitava que o menino ainda não tinha dinheiro para devolver a ele. E assim que o Gabriel abriu a porta, o Daniel já o golpeou no estômago. E isso, lembrando que Daniel, naquele momento, tinha 16 anos, era maior e mais forte que o Gabriel com 12 anos. E ele sabia disso. Talvez ele até foi lá para continuar a briga justamente porque sabia que o menino não conseguiria se defender dele. Pois a estrutura do corpo de uma criança de 12 anos nem sempre se compara à de 16 anos. E depois de golpear o Gabriel ficou inconsciente. E o Daniel arrastou o Gabriel para o quarto dele e o violentou sexualmente. Nesse momento da violência, o Gabriel acordou e o ameaçou contar a seus pais. E então o nível de maldade do Daniel aumentou em forma de raiva e ele então voltou a golpear o Gabriel com vários socos e o desmaiou. Gabriel caiu ao chão e Daniel, com as próprias mãos, sufocou Gabriel por vários minutos. E acreditando que Gabriel estava morto, Daniel quis esconder o corpo porque ele não poderia deixar o corpo ali. Havia um sótão na casa, mas ele não tinha forças para levantar o corpo do menino de 12 anos e subir uma escada também com o corpo nas costas. Foi então que ele teve a ideia de cortar as pernas do Gabriel. Primeiro, ele foi até a cozinha e pegou uma faca. Depois ele conseguiu encontrar um serrote dentro da casa e começou a serrar as pernas do menino. E quando Gabriel já estava tendo as pernas cortadas, ele acordou por causa da dor imensa que sentia. E desesperado, ele começou a gritar, mas por causa da grande perda de sangue, Gabriel desmaiou outra vez. E foi aí que ele não resistiu e acabou morrendo por causa da grande hemorragia. Daniel então conseguiu separar as pernas do corpo, mas mesmo assim não conseguiu subir o tronco para o sótão, mesmo utilizando uma corda. E depois de muitas tentativas de esconder o corpo de seu amigo no sótão, Daniel então desistiu e deixou o corpo do Gabriel ali mesmo na porta da casa. E há uma constatação pericial de que Daniel, antes de abandonar o corpo, ainda cometeu necrofilia, pois foi encontrado sêmen sobre as nádegas do menino. E segundo o laudo do Instituto Médico Legal, a morte do Gabriel foi causada por uma importante perda de sangue. As partes do corpo do menino foi deixado ali mesmo, na entrada da casa e no corredor. E Daniel foi embora como se nada tivesse acontecido. Ele foi para a casa dele e pronto. E o irmão mais velho do Gabriel, que estava em uma consulta no dentista, foi a primeira pessoa a encontrar o irmão. E ele o encontrou naquele estado. Gente, eu vi as fotos, não recomendo a ninguém. Não tem um filme de terror que se compare com aquela realidade. E seu irmão mais velho se deparou com aquela cena. Não dá nem para imaginar o choque e o que passou na cabeça dele naquele momento.
O primeiro impulso dele foi sair correndo, porque está relatado que ele saiu correndo para a rua para pedir ajuda para os vizinhos, pois o cérebro dele não conseguia processar as imagens de tão terríveis e os vizinhos não conseguiam entender muito bem o que ele falava. Mas chamaram a polícia e quando a polícia chegou, as investigações também começaram a serem feitas e descobriram as brigas no computador entre o Daniel e o Gabriel. Mas o Daniel só confessou o crime depois do resultado da necrópsia, mas ele confessou que nunca abusou sexualmente de Gabriel. A Polícia Civil começou a trabalhar com a hipótese de que Daniel resolveu matar o Gabriel por causa da ameaça dele de contar a seus pais o que Daniel tinha feito com ele. E então, por causa do abuso sexual e não do dinheiro do jogo, Daniel resolveu matá-lo para que ninguém soubesse o que ele tinha feito com o garoto. A delegada contou que no interrogatório, Daniel sempre estava negando os abusos, mas que na verdade ele estava usando o álibi da dívida do jogo para encobrir o crime de estupro, pois ele não queria admitir que abusou sexualmente do garoto. A conclusão é que Daniel, na verdade, não teria ligado para os R$20, que não era grande coisa, mas o que ele queria mesmo era estuprar o menino. E aí ele usa essa dívida como desculpa para ir à casa do Gabriel e estuprá-lo. Ele queria fazer maldade com alguém, então ele provavelmente estava com segundas intenções quando emprestou o dinheiro no jogo para o Gabriel e usou depois como desculpa para praticar o ato. Daniel então se declara culpado da morte de Gabriel, mas não se declara culpado de estupro. E no mesmo ano de 2007, Daniel Petri, de 16 anos, foi acusado pelo homicídio culposo qualificado de Gabriel Kuhn e foi mandado para o Centro de Internamento Provisório de Itajaí, para cumprir ali uma medida socioeducativa durante 3 anos. Na época do acontecimento, os pais de Gabriel chegaram até a duvidar que o Daniel Petri realmente fosse o responsável pelo crime com seu filho. Mas a polícia excluiu completamente o envolvimento de uma terceira pessoa no crime, pois as investigações confirmaram que Daniel agiu realmente sozinho. E junto a tudo isso, a família teve também que conviver com as fotos do crime liberadas na internet na época e estão até hoje. E ninguém sabe quem vazou essas imagens terríveis. A família sofreu muito com isso, foi muito sério e muito triste. Eu fui pesquisar para saber sobre o caso e vi as fotos do corpo ainda no local, mas claro, não posso colocar aqui por motivos óbvios, né? São imagens que chocam e o YouTube com certeza bloquearia o canal, que é tudo que não precisamos e não queremos, né? E sinceramente, eu não recomendo que vejam as fotos, ninguém sabe quem vazou essas fotos e uma vez na internet é para sempre. Eu soube, através também de informações, que o Daniel vive com a família e faz tratamento psiquiátrico. A família do Gabriel convive até hoje com a saudade e continua tocando a vida e trabalhando porque o tempo não para, né? E também não volta atrás. Quero agradecer a você por ter ficado aqui comigo até o finalzinho dessa história. A sua companhia é super importante porque esse trabalho é feito para você. Aproveita, se inscreve e compartilha este vídeo na sua rede social, naquela rede social mais legal que você tem. E até a próxima semana.